Bom, hoje a proposta da nossa discussão, toda semana aqui a gente vai tentar trazer um papo novo, né, na área das humanidades. E no programa passado foi um programa bem legal, uma discussão muito rica, né, sobre a série adolescência, mas não sobre a série adolescência, né, sobre o que fala a série adolescência. E de certa forma hoje a gente vai dialogar um pouquinho aí sobre o que é o mal, né? Estamos aqui a três, professores, mas na verdade estamos em cinco. Estamos em cinco, porque na nossa conversa aqui, o tempo todo vai rodear, né, as ideias filosóficas de Hannah Arendt e Santo Agostinho, né, que têm visões diferentes sobre o que é o mal, sobre a proposta, né, o entendimento desse assunto, mas vamos entender melhor sobre esse assunto, tá? O mal ele é algo assim que a gente atribui algumas visões, né? O mal pode ser algo moral, pode ser metafísico, pode ser ético, pode ser estético, né? Pode ser físico também, mas a concepção é muito ampla e ela surge desde a antiguidade, né? Vocês aqui, como historiadores, podem dialogar melhor até sobre isso, mas se a gente for pensar sobre o que é o mal na humanidade, a gente vai falar do início da humanidade, né? Surgiu o ser humano, surgiu o mal, né? Surgiu isso em todas as visões, né? Não Ah, interessa qual que é a concepção. não vamos muito tempo atrás, mas se a gente voltar em uns 6.000 anos, olhar ali para Babilônia, né, quando Hammurabi faz o seu código e a lei de Talião tá ali, o olho por olho, dente por dente, né, que Sim. na verdade se tratava de um código punitivo. A gente pode até falar que era um código vingativo, né, porque quando você vai ler lá os 188 artigos do Código de Hammurabi, você vê que, né, a punição ela está na mesma medida da infração cometida, né? Arrancou um olho, perde o olho, né? Roubou, perdeu a mão. E essa concepção de punição de vingança é uma coisa que não foi superada pela humanidade em mais de 6.000 anos, né? Vai falar, como você falou, o mal tem várias definições. Em essência, né? Acho que a grande pergunta também em essência, as pessoas são más, as pessoas são boas, né? A gente só não é mal porque existem limites morais, que é uma discussão que sempre aparece, por exemplo, em sala de aula, quando você vai falar dessas questões, né, dos primeiros códigos legais, né? As pessoas elas precisam da lei para serem boas, elas precisam ter medo da punição, né, para essencialmente andarem no caminho. Então, eu acho que é uma questão que vai um pouco além, inclusive, né? O que você É. acha, Douglas? É interessante porque é isso que você falou, a gente pode pensar, né, se as pessoas precisam da lei para serem boas, né? E a gente pode perguntar também se a lei é necessariamente boa, né? É. Porque a gente pode lembrar quantas leis que no seu tempo eram tidas como boas, mas que hoje em dia a gente sabe que não, né? Por exemplo, já foi lei, quantas leis que foram pró-escravidão, pró-manutenção da escravidão, e hoje em dia a gente abomina algo parecido com isso, né? Agora, o Luca trouxe uma coisa interessante, o Tyr também, né? Essa questão do mal, ela é ontológica, ela nasce com o ser humano, né? A não ser na visão do Santo Agostinho, eu acho que pode diferenciar um pouco, Isso. porque para alguém que tem uma visão um pouco mais religiosa, existe, você pode até me corrigir, existe um bem, né? Um todo bem, um bem eterno, imutável, todo bom, né? E existe o todo mal também, que seria o contrário desse todo bem, né? Agora, quando a gente fala de história, aí a gente entende que o mal é ontológico, ele nasce com uma concepção humana, né? Filosoficamente falando, a concepção de mal, a discussão dessa banalidade, do problema do mal, é muito interessante porque no período helenístico, né, o período em que a cultura grega e a cultura romana se mesclam, tem um filósofo, Epicuro, e ele vai dizer que a respeito da ética e da moral, do comportamento humano como um todo, ele vai dizer que o ser humano não deve temer aos deuses e nem a Deus, seja lá qual for a concepção. O ser humano ele não deve temer a nada aquilo que transcende a realidade, ele deve ver por si só. E ele fala que ele elabora, né, um esquema lógico, onde ele vai dizer que, olha, os deuses, eles não podem ser onipotentes, onipresentes, oniscientes, porque tem a existência do mal. E o mal persiste nisso. Então, a primeira concepção filosófica do mal é essa, assim, né, sistematicamente na filosofia ocidental. E o Santo Agostinho, ele tenta refutar isso. Porque ali, lá na Idade Média, né,
como um bom cristão, teólogo, doutor da igreja, ele vai dizer que, na verdade, o mal, ele não vem de Deus. O mal, ele vem do ser humano. Então ele vai dizer que, olha, tem 3 formas de mal. O mal físico, o mal metafísico e o mal moral. Então, físico, metafísico e moral. O físico, ele vai dizer ao Santo Agostinho que são as deformidades, do nosso corpo, doenças, etc. O mal moral, o comportamento humano, e o mal metafísico, a ausência de Deus. Só que isso é um problema filosófico. Vamos pensar a partir da história. Se o mal metafísico é a ausência de Deus, aonde estava então Deus na escravidão, por exemplo? Isso é uma coisa muito polêmica, né? Você falar dessa questão, porque muitas vezes a gente entende o quê, né? Muitos escravizados, antes de sair dos portos da África para chegar ao Brasil, por exemplo, à América, eles eram batizados à força lá. Então você impunha ali uma conversão religiosa que não se transformava em necessariamente cristianismo, porque se o cristianismo abominava a escravidão, e foi uma das coisas que levou o Império Romano à ruína, né? Quando o cristianismo começou a crescer no Império Romano, a escravidão começou a desaparecer, e isso economicamente arruinou o Império Romano, porque naquele momento falar de escravidão era estar contra os ensinamentos de Cristo. Por que isso se tornou um padrão, né, 1500 anos depois, com as navegações, né, a compra de pessoas nos mercados africanos e esse sequestro aí de milhões de pessoas para a América? Porque que nesse cristianismo, né, você permitia a escravidão, essa submissão desumana das pessoas. E era até uma coisa seletiva, né, porque os povos indígenas deveriam ser catequizados para impedir a expansão do protestantismo, mas ao mesmo tempo os povos de África, né, poderiam ser escravizados, ainda que fossem batizados muitas vezes antes de sair de África, né? Então é uma coisa muito, né, muito dicotômica, assim. Olha que você vê como a questão do mal, ela é política no fim das contas, né? Porque tudo isso também é uma construção política, né? Quem constrói o que é mal? Como que o mal é feito? Eu acho que um dos méritos do Santo Agostinho é que ele atribui isso a uma responsabilidade individual do ser humano, né? E acho que até por isso que alguns outros filósofos colocam Santo Agostinho como um herege, até, né? Até como um santo herege. Ele, de certa maneira, ele joga a responsabilidade no colo das pessoas, né? Ele só segura isso, porque isso não é divino, né? Isso é humano. O que via de regra, né, quando você vai falar de livre-arbítrio, por exemplo, literalmente isso. Importante até o que o Thiago falou, essa questão do problema do mal em Santo Agostinho, ela é justamente nesse livro trabalhado, né? A problemática do mal, ela vem do texto do livre-arbítrio. É um texto importantíssimo, onde ele vai restaurar as influências neoplatônicas, então da filosofia do Platão, e ele vai trazer uma corrente também maniqueísta, né? Sim. Douglas, a questão do maniqueísmo, desse mundo dicotômico, onde é dualista, né? Só tem o bem e o mal, não tem um meio termo. Tons de cinza, né? Inclusive ele passou, acho que na adolescência dele, né? Ele passou por uma fase maniqueísta, né? Passou. Foi o primeiro livro que eu li dele, foi As Confissões, que ele vai falar da trajetória dele, né? Meio que ele está se confessando com Deus sobre a fé dele, né? E aí ele vai passar na adolescência por um grupo, uma seita, né? Maniqueísta, até que ele vai se aproximar desse guru e ele vai entender que, na verdade, a sabedoria desse guru na verdade, provém de coisas muito simples do cotidiano, coisas populares, e aí ele começou a se questionar daquilo. Mas esse maniqueísmo que você falou é essa coisa, né? Existe um todo bem, um todo mal. Da onde vem esse todo bem, da onde vem esse todo mal? Existem 2 deuses, Sim, um que rege o todo exato. bem e outro que rege o todo mal, e aí ele vai tentar resolver essa questão.